Olá, sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento aqui na página MV Kids. De aquecimento porque é para a nossa Semana da Costura Infantil que vai acontecer no próximo mês, vai iniciar no dia 9. Então, se você ainda não se inscreveu, já corre aqui na minha bio, faça sua inscrição para participar. Para quem é nova por aqui, eu sou Midiane Vale e eu ensino você a modelar e costurar peças infantis do zero com acabamentos perfeitos. Para você que quer costurar para os seus filhos, para os seus netos ou até mesmo como uma fonte de renda, né? Que foi como eu utilizei a costura infantil. Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que compõem uma peça infantil, né? As 3 coisas que precisam, que são necessárias para você produzir, criar uma peça infantil. Olá. Vou deixar vocês entrarem. E aí, minha gente? Fim de semana já está chegando, passou tão voando assim essa semana. Vou mostrar pra vocês o modelinho que eu comecei a fazer ontem. Acabou que eu ia mostrar pra vocês, só que eu fazendo, né? Só que eu fui fazer era bem tarde da noite, porque eu tive que sair. Aí depois eu voltei, e quando eu voltei, né, já era muito tarde. Aí eu acabei não postando nada. De Uruguai, te mandamos um abraço, amamos seu trabalho, obrigada. Ansiosa por este vestidinho. Eu estou combinando com ele hoje, né? Azulzinho. Sabe o que eu tava pensando? Ô, gente, eu tô preparando uma surpresa pra vocês na nossa semana da costura. Vocês não vão acreditar, vocês vão pirar, eu acho. Presentinho que eu vou preparar pra vocês. Boa tarde. Tava vendo o modelo, você torrou a saia? Como assim? Torrou? O que era que o corretor botou aí no lugar? Não, ele ficou lindíssimo, gente. O vestidinho. Eu ainda tava até pensando o que eu posso colocar aqui no vestido pra poder melhorar. No sentido de dar um tchan a mais, sabe? Mas eu resolvi não colocar nada não, vou deixar ele básicozão mesmo. Acho que o menos é mais, tá tudo certo. Vamos lá, gente. Vou começar a falar com vocês sobre as 3 coisas que compõem a produção de uma peça infantil, né? Que é o quê? Que é a modelagem, o corte e a costura, né? Muita gente sabe costurar, mas não sabe modelar, sabe cortar, mas apanha no costurar, sabe? Então, para ter um modelinho perfeito, a gente precisa saber pelo menos o básico dessas 3 coisas, né? Que é a modelagem, o corte e a costura. Para você ter o básico, você não precisa ser, nossa, né, saber de tudo sobre a modelagem em si. Mas o básico é o quê? É produzir um molde base de um corpinho, é produzir um molde base de uma manga, sabe? O base, né? Porque através do base é que a gente produz, que a gente cria outros modelos, né? Às vezes vocês podem imaginar que eu crio do zero vários modelos diferentes, mas na verdade sim, a gente cria, né? Mas a gente consegue criar porque a gente sabe fazer o base, né? Que é um corpinho base, porque através do base eu consigo criar N modelos, gente, infinitos modelos que a gente utiliza um molde base, né? E aí a gente consegue fazer essa variação. Então, eu sempre friso muito para vocês aqui, para as minhas alunas, né? Que inclusive dentro do curso eu ensino a fazer a modelagem de uma forma muito simples, né? Só basta não ter preguiça para ir lá aprender o básico, né? Sempre friso essa questão, aprenda o básico pelo menos para quando você quiser criar um modelo seu, com sua identidade, né? Um modelo próprio seu. Ou às vezes chega uma cliente com um modelo que você não encontra em lugar nenhum, não tem no curso. Apesar de lá no curso tem modelos variadíssimos, né? Que eu disponibilizei para vocês com a grade de molde, porém, vai que a cliente pede um modelo diferentíssimo e não tem lá. E aí você procura com outra pessoa, não acha, mas aí você sabe a base,
né, da modelagem, então você vai conseguir criar o próprio modelo, né? Então é por isso que eu friso muito nessa questão, para você não perder dinheiro, porque se você recusa fazer uma encomenda, você perde dinheiro, perde credibilidade, né? Porque sabe aquelas famosas pessoas? Eu tenho uma loja de tecido lá no centro que toda vez que eu ia, hoje eu não vou mais, toda vez que eu ia, nunca tinha o que eu precisava, nunca tinha. Né? Então, é conhecida pra mim aquela loja como nunca tem. Então, se alguém me pergunta sobre a loja, aquela loja ali tem tal modelo? Pra mim é tipo assim, não, lá nunca tem nada do que você precisa, nem vai. Então, assim, não queira ser conhecida como uma costureira que nunca sabe fazer o que esse cliente quer, sabe? Aí chega, a mulher foi pedida pra você fazer um modelo, você não sabe fazer a encomenda. Isso já aconteceu algumas vezes. Aí você vai ficar conhecida pra ela como, não, aquela mulher ali nunca sabe. Ela nunca sabe fazer. Toda encomenda que eu levo pra ela, ela não sabe. Ela tem que ver se dá conta. Então, se você perde credibilidade, né? Você fica com uma fama ruim, né? Aí se uma outra pessoa pede orientação pra aquela pessoa, ela vai falar a mesma coisa. Nossa, se não for um modelo muito fácil, nem vai, porque ela não sabe fazer. Entendeu? Então é muito ruim quando a gente tem essa fama, né, no mercado da costura infantil. Então a gente precisa ser vista como uma profissional que sabe o que faz. E a parte da modelagem base, ela vai te ajudar muito nisso. Eu queria fazer uma coisinha aqui com vocês. Vou pegar 2 modelos. Eu queria que vocês me respondessem. Deixa eu afastar aqui. Esse modelo aqui, só pra eu ver. Acho que vocês vão saber porque eu já tinha falado antes, né? Eu tinha que ter trago um outro modelo. Aí, deixa eu pegar aqui. Desses 2 modelos aqui, ó. Qual dos 2 precisa de modelagem? Qual dos 2 precisa de uma modelagem? Me digam aí. Vou colocar assim pra vocês verem. Vou ficar aguardando vocês falarem, pra gente poder continuar. Só pra eu ver. Acho que vocês vão saber, porque eu já tinha falado antes. Mas qual dos 2 você precisa fazer uma modelagem? O que a gente... Esse daqui, né, que é o... Esse é o Cecília, o vestido Cecília. E esse daqui é o... Gente, olha, pra vocês verem, eu esqueci o nome que eu dei pra esse vestido. Eu esqueci. Acho que vocês vão saber. Eu devia ter pego um outro modelo. O cinza, ó, acho que nenhum. O primeiro, os 2. O cinza. Ó, eu acho que vocês sabem porque eu já tinha falado, né? Mas, ou então porque vocês estão tendo uma noçãozinha da modelagem, tá, gente? Ó, tem algumas que não sabem, tem algumas que acham que nenhum, e tem algumas que acham que é o cinza. Outras acham que é os 2. Então, meninas, esse daqui, olha só, pra vocês verem a importância de saber um pouco sobre a modelagem, né? Esse daqui eu já tinha falado pra vocês, é um modelinho que não precisa de fazer modelagem. Você precisa de medidas. O cinza você precisa de fazer modelagem. Aqui, ó, o corpinho dele precisa de um molde. Tá vendo? Essa parte desse corpinho você precisa de um molde. Atrás ele é só com a tirinha. Mas a frente precisa de molde. Esse daqui que a gente vai fazer na nossa semana, ele não precisa de modelagem, mas você precisa saber como conseguir as medidas pra fazer ele. Porque ele é um modelinho todo soltinho. Ó, ele não tem corpinho, ele é um modelinho todo solto, tá vendo? Aí você vai precisar saber qual a medida desse primeiro babado, qual a medida desse segundo babado, qual a medida da alça, qual a medida do elástico, né? Então, você vai precisar saber como pegar as medidas para poder fazer ele. Mas ele não precisa de fazer uma modelagem, né? Tá vendo? Então, assim, é importante a gente ter essa basezinha, pelo menos um pouquinho do estudo sobre quais peças precisa de modelagem, quais peças que não precisa, para quando você bater o olho, você saber para que rumo você vai. Sabe? Isso te passa mais autoridade quando a cliente tá fazendo um orçamento com você,
né? A gente não pode ter dúvida do que a gente faz. E a gente não pode passar isso para os clientes, né? Porque se a cliente vê um pouquinhozinho assim de segurança do que você sabe, do que você não sabe fazer, ela também não vai ter segurança de mandar fazer uma peça com você. Principalmente se ela já tiver que pagar metade. Porque normalmente a gente pede 50%, né? Quando é encomenda assim. Então, ela precisa ver segurança, né? Você precisa passar essa segurança para ela. Por exemplo, se vocês não vissem credibilidade em mim, se vocês não vissem o meu trabalho, se vocês não vissem o que eu faço aqui ao vivo, às vezes a gente costura aqui ao vivo junto, vocês iam ter credibilidade em mim? Vocês não iam, né? Vocês não iam acreditar que eu consiga fazer alguma coisa. Se eu ficasse sempre com dúvida do que eu tô passando, do que eu não... Por quê? Porque eu não sei, né? Se eu não sei, eu vou te passar essa dúvida, né? Eu não sei fazer modelagem, mas eu vou enrolar aqui, né? Aí pra não achar que eu sei. Vocês vão saber, gente. Uma hora vocês vão sacar que eu não sei, né? Então, o que a gente passa aqui, a confiança que a gente passa é o que a gente sabe, né? Então, você precisa passar essa confiança pra ela, mas não fingindo. Realmente sabendo do que você está fazendo, tá? E aí, na hora da produção da peça, a gente precisa dessa parte da modelagem, de você saber a basezinha para você poder fazer qualquer modelo. E aí já entra a parte do corte, né? Se você não sabe também como funciona, o corte parece ser a coisa mais simples do mundo, né, gente? Né? É só cortar, só colocar um molde ali em cima do tecido e fazer o corte. Tipo, não tem segredo nenhum. Mas na verdade tem, né? Porque se você faz o corte da forma errada, na hora de você costurar a sua peça, sabe quando você faz uma peça e ela fica meio, uma parte parece que repuxa, ela fica meio chonga assim? Foi às vezes na hora do corte, não é nem na parte da modelagem. Porque já aconteceu muito que já a aluna vinha me perguntar, Miji, eu não sei o que tá acontecendo com essa peça, porque, o meu molde eu fiz, né? Eu medi aqui, as medidas estão batendo certinho. Mas aí eu montei ele e ele ficou meio assim. O que foi, será? Aí eu vou perguntando, investigando pra gente saber o que é, né? E aí, às vezes, é na base do corte, né? Porque posicionou o molde lá no tecido, não soube como manusear ali, né? Porque você não basta simplesmente colocar o molde lá e sair cortando, porque se você pega o tecido junto com o molde de uma forma diferente que possa repuxar o tecido ali na hora do corte de um lado e você não vê, aí você corta. Aí na hora de finalizar você acha que ficou bom o corte, mas como você pegou de mau jeito ali no molde junto com o tecido, ele saiu do lugar lá em uma ponta, porque você estava cortando essa ponta de cá. Aí na hora que você vai cortar a ponta de lá, você tira do lugar essa daqui. Então tem toda a forma de como você vai cortar, né? Qual a posição que você tem que deixar a sua mão. Eu sempre faço, gente, que é uma dica bem legal. Na hora que eu tô cortando o tecido, eu sempre posiciono a minha mão esquerda, porque eu sou destra. Posiciono a minha mão esquerda em cima ali do tecido. E isso, gente, depois de já tirar o molde, tá? Porque eu não costumo costurar com o molde em cima. Eu não costumo cortar com o molde em cima do tecido, tá? Então, eu boto o molde em cima do tecido, eu faço a marcação e depois eu venho e recorto, né? Tiro o molde e recorto. Muita gente corta com o molde em cima do tecido, né? E aí é onde costuma acontecer o erro, né? Então, depois que eu tirei o molde, posiciono minha mão esquerda em cima do tecido, gente, eu só tiro mesmo se for muito necessário, né? Então, eu vou colocando aqui, ó, vou cortando, sempre com a mão apoiada, pressionando para que não saia nenhum lugar, deslize e saia do lugar, né? Porque é uma parte muito importante, por mais que todo mundo ache que é muito óbvio. Se você tem um molde, é só ir lá e cortar. Mas às vezes acontece esses deslizes, principalmente dependendo do tecido que você está utilizando. Se você usar um tecido liso, tem muita gente que odeia usar viscose, odeia utilizar musseline. Musseline faz um vestido lindo, principalmente desses modelinhos assim, ó.
fica um caimento muito lindo, fica bem esvoaçado o vestido. Mas muita gente detesta utilizar. Por quê, gente? Porque ele dá uma deslizada, né? Ele é um tecido bem fino, que você precisa saber lidar com ele. E aí tem gente que detesta por conta disso. Porque na hora que tá cortando aqui, né, não presta muita atenção na hora que vai cortar e ele se movimenta muito fácil, né? E aí na hora de costurar, ele sai torto, né? Ele não sai com aquele caimento perfeito. E aí nós entramos para a parte, deixa eu ver aqui. A parte do curso de modelagem é muito boa. Já entendia um pouco, mas agora estou melhorando ainda mais. Ó, que bom, viu? Fico muito feliz. E qualquer dúvida, é só falar. Já vi várias aulas, mas... Como é que é? Ah, tá. O curso não anda, tá? Seja bug. Ó, não utiliza... isso aqui é bom até para as alunas que estão aqui. Quando você for entrar dentro da plataforma, não entra pelo aplicativo. O aplicativo da Hotmart, ele é horrível. Entra pelo site. Vai lá no Google, digita Hotmart Club, ou então Hotmart. Você vai entrar com seu login e sua senha. Você vai ver que é assim, ó. É maravilhoso por lá. Pelo aplicativo é ruim. Acho que a maioria das coisas pelo aplicativo, ele é um pouco travado. É bom mesmo pelo site, porque o site ele roda assim o tempo inteiro, né? Então, tem mais agilidade. É mais rápido o processar, é mais rápido para baixar, para carregar, tudo. Tá bom? Aí, meninas, a gente entra para a parte da costura, que muitas sabem fazer a parte da costura, mas não se atenta para a parte da modelagem e tudo, né? Uma compõe a outra, né? Quando você decide aprender a fazer a modelagem, você tem que ter a atenção, né, para fazer a modelagem e o corte, porque tudo vai refletir lá na costura, né? Na hora que você vai montar. Ai, Miji, eu acho que eu não tô sabendo costurar porque minhas coisas tá saindo tudo torto, minha peça tá ficando tudo chonga, mas não foi a costura. Foi o que antecede, né? Que é a parte de modelagem e de corte, tá? Então, assim, às vezes não é que você não sabe. Eita, gente, tá começando a cair um toró aqui. Daqui a pouco a internet buga. Não é que você não saiba costurar. A parte da costura, eu considero, gente, de verdade. Eu sei, né, que para cada uma tem um nível de dificuldade, né? Para uma é mais fácil, para outra é um pouco mais difícil. Mas eu considero de tudo, modelagem, corte e costura, eu considero a parte da costura a mais simples. Não é mais fácil, mas é a mais simples, né? Porque é muito óbvio, digamos assim. Porque é só pegar, aprender a costurar reto, é só pegar, seguir as técnicas ali que foi te passada e vai embora. Agora, o que vai fazer com que a sua peça tenha um caimento perfeito, que ela fique com aquela beleza ali no final, é a parte que vem antes. Ai, Miss, mas eu sigo moldes prontos e tudo, mas você tem que ter a noção de parte de modelagem para você saber que aquele molde ali não está errado, né? Porque acontece muito, gente, esse negócio de ficar comprando molde ali e aqui, acontece muito de vir molde que você não sabe que tá certo ou se tá errado, você corta, na hora que a roupa tá pronta, você vai perceber que o molde era grande demais, ou o molde era pequeno demais, sabe? Aí, claro que tudo varia do tamanho da criança, mas acontece muito essa questão, né? Porque são moldes de pessoas diferentes. Então, cada um utiliza uma tabela, né? Então, se você tem a noção da parte de modelagem, que para ter a noção da parte de modelagem, a gente precisa ter a noção do corpo da criança, né? Como é que funciona o corpo da criança, gente? Ela começa ali com os ombros, abaixo ali do pescoço, né? Obviamente. Ombro, aí logo após vem busto, logo após vem a cintura em cima, depois vem a cintura baixa, que é onde a gente coloca o short, né? A cintura de short, de calça masculina fica na cintura de baixo, que é logo acima ali do quadril. Aí vem a parte do quadril, você precisa saber onde cada medida se localiza no corpo da criança, né? Você fazendo isso, gente, não vai cair do céu, não. Você precisa procurar saber, você precisa olhar, né? Você precisa... Pega uma foto de crianças, de desenho tem, né? Com setinha direcionando onde é que fica cada coisa. Você vai estudando ali aquela imagem e aí você vai começando a ter essa noção. Gente, nada pra mim veio assim do nada, eu já nasci com isso. Não, tudo me custou muito tempo, inclusive, porque eu
demorei a acordar para aprender essas coisas, né? Mas tudo veio com muito esforço. Eu tive que estudar, eu tive que me dedicar até hoje, né? Olha só o tamanho das escritas que tá aqui no caderninho. É o quê? É anotações, porque eu estudo as coisas antes de fazer, antes de... Entendeu? Tudo isso. Toda vez que você vai passar alguma informação para sua cliente, é importante você estudar aquilo, né? Por mais que você saiba, mas para você saber passar aquilo para ela da melhor forma, para que ela entenda, né? Não é simplesmente... Porque se eu fosse passar muitas coisas aqui para vocês da forma como eu entendo, da forma como eu sei, porque eu já tô muito tempo, né, no mercado da costura infantil. Então, às vezes, vocês não vão compreender da melhor forma possível, da forma mais simples, do que eu vim dar uma estudada e ver qual é a melhor forma de eu passar pra vocês. Igual esse vestidinho aqui, ó. Tem várias formas de fazer ele, várias formas de costurar ele. Mas eu estudei a melhor forma que eu vou gravar pra vocês compreenderem, né? Pra que fique mais simples pra vocês fazerem, né? Estudei todas as formas de costurar ele, todas as formas de pegar as medidas dele, para que eu possa passar e que se torne leve, prazeroso para vocês. Porque é muito frustrante quando a gente vai fazer uma coisa, né? E aí é muito, você tenta, e é uma coisa muito dificultosa, sabe? Você acaba desistindo, se frustrando. Então eu sempre tento passar da melhor forma possível. Tanto quando é no gratuito, tanto quanto é dentro do curso, eu sempre estudo para eu passar e ensinar da forma mais simples possível, né? Inclusive, tem muita gente que fala assim, ai, Mid, mas aí eu faço de outra forma, eu já vi fazerem de outra forma. Aí eu sempre deixo claro, gente, existem várias formas de fazer, mas eu tento passar da forma com que eu acho que vai ser mais fácil, mais simples para vocês, né? Não que exista só essa forma, não. Existem muitas, né? Mas eu sempre trago a que é mais simples, né? Ao meu ver, obviamente que tem muita coisa que vai ser mais simples para outra pessoa, porém essa pessoa ela já sabe, já entende mais da costura do que uma que está começando, né? Então, é tudo isso, né, meninas? Mas enfim, aí, meninas, na parte da costura, depois eu vou estar trazendo outras lives de forma bem separada pra gente aprofundar bem na parte da modelagem, aprofundar bem na parte do corte e aprofundar bem na parte da costura. Essa aqui eu quis trazer mais assim para dar uma visão geral para vocês, né, do que é, do que a gente precisa saber para ter um pouquinho de noção, tá? E aí, na parte da costura tem essa questão, você sempre vai se atentar ao que vem antes da costura, porque a costura ela é aquela mais simples, não que é mais fácil, mas é mais óbvio de você só passar uma costura reta, né, aprender a passar a costura reta, pegar as técnicas que te foi passado e praticar. Então, assim, é muito prático, tudo que é muito prático é mais simples da gente aprender, né? Indo ali na prática. É a parte que vem da teoria, né? Que onde tem muito isso é na modelagem e no corte. Eles têm muita parte teórica para depois vir a parte prática, né? Mas aí é por isso que a gente precisa entender para poder conseguir fazer, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui para vocês. Ó, eu anotei um ponto aqui que muita gente faz, que é o quê? Ao invés de cortar o tecido, inclusive já teve até uma que tava aqui na live, ela até falou da outra vez que eu fiz sobre isso. Muita gente corta, já colocando as medidas diretamente no tecido. Pega a medida, né, ao invés de fazer um molde, ela já bota diretamente no tecido e corta. É um pouco perigoso. Eu posso dizer que eu já fiz muito isso, mas eu já tinha um pouco mais de domínio. Mas é perigoso porque eu já estraguei muito tecido fazendo isso, né? Mas tem muita gente que faz, viu? Porque eu já me falaram que faz. Eu faço, eu acho muito tranquilo. Mas pra quem tá começando é muito perigoso. Então eu sempre falo, por mais que dê mais trabalho, demore um pouco mais, faça um rascunho de molde pra depois passar pro tecido, né? Pra depois você poder cortar. Porque desenhar as medidas diretamente no tecido pode te trazer um pequeno probleminha se você começar a estragar tecido, né? Porque a medida pode ficar um pouquinho diferente. Depois, quando você acordar pra ver que tá diferente, já cortou. Eu já estraguei muito tecido fazendo essas gracinhas, né? Hoje em dia, por mais que hoje eu já tenha muito tempo já fazendo isso, costurando, fazendo... colocando ali em cima do tecido,
eu não faço mais isso, né? Eu acho que eu cansei de estragar tecido. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu faço um moldezinho. Até porque, pra mim, hoje, eu já acho muito prático e fácil. Na verdade, eu acho que é bem mais fácil já pra mim. Eu faço um molde, a gente, em minutos, assim, eu acho muito rápido, né? Então, qualquer modelinho que você sugerir pra mim, eu faço o molde dele ali muito rápido, no ao vivo pra você, muito rápido. Porque já acostumei, de tanto que eu já fiz, né? Tudo que você faz muito, você se torna boa naquilo, né? Então, você pode ser boa em modelagem também, né? Só basta você fazer. Esquece um pouco esse negócio de ficar só pegando molde, só pegando molde. Comece a praticar a modelagem, que você vai ficar muito boa na modelagem, que você vai fazer assim, muito rápido, num piscar de olhos, né? E vai ser muito bom porque é libertador, tá? Hoje em dia eu acho incrível pra mim. Toda vez que eu vejo um modelo diferente que me vem à vontade de fazer, eu sei que eu sei fazer, né? E não há nada mais prazeroso do que você olhar pra uma coisa e saber que você consegue fazer aquilo, sabe? É incrível, gente. É uma sensação que eu tenho já há muito tempo e pra mim é sempre uma novidade, é sempre muito bom. Eu fico toda orgulhosa de mim mesma por conseguir fazer, até hoje. Engraçado, né? Porque já deveria ser comum, mas até hoje eu sempre fico muito feliz quando eu consigo fazer um modelo, porque eu fico feliz que eu não desisti, eu não abri mão de, por mais que, né, no início dê um pouco de trabalho, eu não larguei. Então eu fico muito feliz por eu não ter desistido de aprender isso, né? Porque hoje eu já faço com muita facilidade e toda vez que eu faço eu fico muito feliz. Igual, eu fiz esse modelinho, gente, ele não precisa de modelagem, mas ele precisa de você saber as medidas, né? Por mais que pra mim, na hora que eu vi ele, eu falei, nossa, é muito simples de ser feito. Eu fiquei tão feliz quando eu fiz ele, porque eu achei muito lindo, né? Toda vez eu fico muito feliz com cada peça que eu faço. Eu fico assim, maravilhada. Eu faço, nossa, mas que coisa linda. Como é bom você saber fazer. Como é bom você saber pegar as medidas do zero e criar um modelo, ou melhorar um modelo, né? No caso, a gente pegou a inspiração e deu uma melhorada nele. Né? Como é bom você fazer isso. Você fica muito feliz, gente. É muito gratificante. De verdade. Então é isso, gente. Depois eu vou estar trazendo a live de forma separada pra gente estar aprofundando, né, na parte de modelagem, trazendo um estudo mais profundo pra vocês poderem entenderem melhor, né? Eu vou mostrar pra vocês agora Pra quem chegou aqui agora, não sabe o que tá rolando, gente. Nós vamos ter uma semana da costura infantil gratuita, onde eu vou estar passando um modelinho do zero pra vocês, vou ensinar a fazer, ensinar a pegar a medida, ensinar a cortar e a costurar ele, e entre outras dicas. E pra quem chegou depois, gente, eu vou dar um presentinho pra vocês na nossa semana da costura que vocês vão amar. Vocês vão pirar, vão ficar doidinho. Mas eu não vou falar, só no dia mesmo vocês vão saber. E aí, se você tá chegando aqui agora, já entra aqui na minha bio ou nos meus stories, tá? Eu deixei o link lá nos stories, só clicar e se inscrever. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Ah, tá. O modelo que a gente vai fazer na semana da costura é esse. Bem lindo. É um xodózinho pra mim agora, esse modelinho. Olha que lindinho. Vou deixar ele bem pertinho. Ó, a alça que dá pra regular. Lindíssima. Gente, muito lindo. Não, mas só a dica, eu não vou falar. Mas só a dica é que tem a ver com o vestido. Que dica, hein, gente? Tem a ver com o vestido que a gente vai fazer, tá? Ó, fiquei de mostrar pra vocês um modelinho que eu tava fazendo ontem. Só falta pôr os botões, mas olha que lindinho que ficou. Esse daqui eu vou levar pra minha sobrinha, acho que ela vai passar a virada de ano com ele. Olha que lindo, eu fiz a saia no godê. Ó, a bainha do godê, gente, fica tão perfeitinha. Aí eu forrei. Mas olha que lindo esse lação aqui que dá pra você fazer de outra cor também, né? Muito lindo. Para as alunas, esse modelinho vai sair lá logo, logo, tá? A modelagem dele vai sair semana que vem, mas a videoaula já vai estar lá. Se vocês quiserem, já podem ir assistindo, só pra ir tendo umas ideias do que vocês querem fazer, né? Tá bom? Eu não vou conseguir, gente, colocar antes, porque eu quero gravar todas as aulas. Na verdade, depois dessa só falta mais duas, né? 2 modelinhos, que é um conjunto e um outro vestido. Quero gravar logo, antes de virar o ano. Porque aí, na semana que vem, eu só faço a modelagem, a grade, né? Mas ficou muito lindo, gente.
Atrás eu vou colocar botão de ganchinho, ó. Eu não coloquei ainda. Coloquei só os alfinetes aqui. Fiz os meus ganchinhos, mas enfim. Tá muito lindo. Gostei muito. Que tecido é esse? Ele é um cetim bucol e aí ele vem entretelado por dentro. Esse daqui, né? Normalmente o cetim bucol não é entretelado, mas ele é maravilhoso pra você fazer vestidos de festa nesse estilo. Principalmente quando você corta ele no godê, ele fica com aquele volume, aí você franze, sabe? Fica lindo. Ensina esse laço. Então, esse laço tem lá dentro da plataforma. Se você é aluna, tá em acessórios. Eu ensino a fazer esse modelinho de laço. Aí eu ensino a fazer ele do tamanho pequeno, acho que tem do tamanho grande. Mas se tiver do tamanho pequeno, é só você aumentar a proporção, né? A medida. Mas, enfim. É isso, meninas. Amanhã estamos aqui novamente. Último dia da semana, né? Aí nós vamos fazer uma live. Eu vou tentar fazer uma live mais prática, bem legalzinha amanhã. Pra gente finalizar a nossa semana, tá bom? Ele tem carcela? Ou não é necessário? Ele tem carcela sim. Ó, a maioria dos vestidos infantis a gente coloca carcela. Mas tem alguns que, se você não quiser pôr, você não põe. Mas é mais pra bebê. E quando tem um laço atrás ali que tampa aquela aberturinha, sabe? Eu já fiz um modelinho assim, sem carcela, que ia um laço, né, na parte de trás, que tampava. Mas assim, para crianças maiores, eu até indico pôr uma carcelinha, né, pra não correr hoje de aparecer calcinha. Mas é isso. Esse daqui, ele tem carcela. Vou mostrar aqui pra vocês. Não quero tirar o negócio do botão. Vou ter que tirar aqui o alfinete. Ó, carcela dele. Tá vendo? A carcela fica por dentro. Aí o botãozinho vem aqui e tampa. Ah, gente, uma coisinha, olha só. Uma diquinha pra vocês falar em carcela. Vocês sabiam que a carcela a gente coloca do lado oposto dos botões? Ou vocês não sabiam essa questão? Principalmente desses de ganchinho, né? Que é o modelo que eu faço, gente. Que é o que eu mais gosto de fazer. Eu sempre coloco a carcela do lado oposto do botão. Porque aí você tem a liberdade de... Caso você queira colocar os botões um pouco mais afastados da beirada, você pode estar levando os ganchinhos até lá. Se você coloca a carcela do mesmo lado dos ganchinhos, você vai estar limitado, né? Você não consegue arrastar. É engraçado essas coisinhas, né? Que a gente vai descobrindo. Carcela é aquela abertura do quadril atrás. A carcela, ela é... Amanhã a gente vai estar falando sobre isso. E é por isso que eu vou fazer uma aula um pouco mais prática, sabe? Vou estar falando sobre vivos, sobre esses acabamentos, assim como carcela, como bainha, tá? A gente vai meio que fazer um aulão prático de aquecimento mesmo para nossa semana da costura. Apesar de que na semana da costura a gente não vai utilizar a carcela. Mas é bom vocês saberem disso, né? Saberem o que é, como que funciona. Vou estar falando um pouquinho sobre ela. Apesar de que eu já falei aqui, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Achei que não tinha de tão perfeito que tava. Tem, eu sempre, assim, né? Tem alguns que eu não coloco, mas a maioria tem. É bom colocar, né? Eu não sabia, confesso que não sei fazer carcela. Outro dia eu vou ensinar vocês. Eu não sabia nem o que era carcela. Estou adorando essa semana de aquecimento de costura. Olha, mas você acredita que eu também vim descobrir o que era carcela depois de muito tempo na costura, viu? Porque eu também não sabia. Tá? As aberturas dos vestidinhos que eu fazia era tudo aberto, né? Não dava pra ver porque eu passava o botão assim por cima, sabe? Mas eu também não sabia o que era uma carcela, gente. Até depois de muito tempo na costura. Mas é normal, depois você vai aprendendo. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui que tem. Mas a maioria eu sempre coloco, viu? Carcelinha. Deixa eu abrir esse daqui pra vocês verem. Tirar esses alfinetes. Vou pôr o botão agora mesmo.
Ó, a carcela é pra não dar pra ver o fundo, né? A calcinha da criança. Aí a gente coloca, fica tudo embutido. Tá tudo embutido aqui. Esse aqui é o formato de carcela embutida. Eu ensino lá no curso também a fazer a carcela sem ser embutida quando você vai fazer um vestido sem forro. Dá pra fazer a carcelinha também. Aí você bota o botãozinho aqui, ó. E aí ele não dá pra ver nada lá atrás, tá vendo? Se você colocar a carcela desse lado dos botões, olha só como você fica limitado. Porque a carcela ela não vai conseguir transpassar, sabe? Aí aqui desse lado, ó, você pode afastar o tanto que for o botão. Tá vendo? Mas é isso. Esse vestido tá luxo, viu? Nas lojas ele custa pelo menos uns R$380. Nesse tecido assim, sabe? Com esse caimento de saia godê, forrada, porque esse daqui ele tá todo embutido por dentro. Todo. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui pra vocês. Ele tá cheio de linha ainda. Opa! E eu ainda tava pensando em fazer uma coisa diferente nele, mas eu não fiz. Que era colocar um acessóriozinho na gola, mas eu acho que não vai ficar legal. Porque é aquilo, o menos é mais, sabe? Então, deixar assim mesmo. Ó, todo embutido. Essas duas costurinhas aqui, que tem aqui do lado do avesso, é onde tá o laço, que eu costurei ele, né, pra ele firmar. Parte das bainhas. O forro, gente, olha, pra quem tem muita dificuldade de fazer forro, olha essa bainha do godê, gente, que linda que fica. E esse tecido, ele é durinho, dá uma estruturada na bainha, fazendo com que ela fique mais aberta. Aí aqui eu fiz bainha dupla. O forro, pra quem não sabe, pra quem tem dúvida, forro, ele sempre é menor do que a saia principal, tá? A não ser que você queira que ele fique aparecendo. Então, tem muita gente, pode ser óbvio, mas tem muita gente que tem dúvida, realmente, de qual o tamanho que eu corto o forro. O forro, ele é sempre menor. Eu boto sempre, ó, os 2 dedos menor do que a saia principal, tá vendo? Aqui atrás, na parte da bainha, ó, da carcela, olha como que a carcela fica por dentro, gente. Que perfeição, ela fica toda embutida, ó. Toda embutidinha, bichinha. Perfeito, gente. E olha, esse vestidinho aqui eu fiz ele todo na máquina doméstica, gente. Eu não uso overlock, nada. E fica um vestido luxo. Então, você consegue sim fazer um ateliê ou uma loja com peças de luxo. Peça linda mesmo, só usando uma maquinazinha. Ninguém nem vai acreditar. Quando eu comecei, ninguém acreditava que eu fazia essas coisas. Tudo na máquina doméstica, mas eu faço. Toda embutida, ó. Você precisa, gente, saber somente técnicas. Ó, a parte aqui, ó, das costuras. Tá vendo? Não tem overlock. Ai, Mitty, tem overlock por dentro. Não tem, ó. Tudo embutido, ó. Olha isso. Isso aqui é a parte da carcela. Que é a abertura. Perfeito. Eu amo esse acabamento na máquina doméstica, gente. Depois eu vou ter que tirar esse tanto de linha. Dentro ainda tem linha. Aí, olha só. O que eu tava pensando em colocar aqui na gola, que depois eu desisti. Uns negocinhos de pérola, gente. Só que eu acho que assim ele tá lindo desse jeito. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Caiu aqui no chão, peraí. Esses negocinhos, ó. Eu já usei ele em um outro vestido uma vez. Ele vem pérola em cima, ó. Só que depois eu acho que ficou muito assim, sabe? Então eu preferi deixar sem. Eu ia colocar desde aqui atrás, ó, até aqui na parte da frente. Só que ia ficar muito natalino, sei lá. Não gostei, não. De pôr redor aqui. Aí eu preferi deixar sem. Porque se eu tivesse alguma outra coisinha mais delicada, eu ia colocar, né? Então, gente, vai ficar assim mesmo, menos é mais. E tá ótimo. Ah, pra quem tava perguntando também, o forro é de algodão, tá? Eu fiz o principal, ele tá com aquele tecido, cetim bucol, e eu forrei com o tecido ali na mesma corzinha, ó. Ele é um linho misto, mais pro algodão. E o forro da saia também, ele é um linho misto. No branco.
Enfim. Gostei mais sei. Pois é, eu também. Eu achei que ficou muito papagaiado. Na hora, minha cabeça veio assim, ai, deixa eu testar esse negócio aqui. Aí depois que eu coloquei, eu achei muito papagaiado. Melhor deixar sem. Se eu tivesse outra coisinha mais delicada, eu colocaria, sabe? Mais pro dourado. Mas eu não tenho nada. Procurei, mas não tem nada. Com essas pérolas ia perder o toque fino. Exatamente. Eu achei ela bem mais grossa. Ela é mais pra usar com tecido tweed, sabe? Nossa, ela fica perfeita com tecido tweed. Ano passado, no projeto fim de ano, não sei quem comprou, mas quem tiver comprado vai saber. Eu utilizei ela na golinha, no tecido tweed. Gente, ficou assim, ó, um chuchu. Ficou um chuchu. Ficou muito lindo. E ela ficou ótima pra usar com esse tipo de tecido, sabe? Agora com os tecidos mais finos não fica muito bom. Gente, então é isso. Beijão pra vocês. Até amanhã. Não percam a live de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre esses acessórios, alguns acabamentos na peça, né? Tá bom? Então, beijão pra vocês.